Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre densidade, título e ppm. E vamos começar falando sobre densidade. A gente já falou antes da densidade quando se tratava da densidade dos gases. Mas agora a gente vai entender o que é a densidade da solução. E diferente da densidade dos gases, ela já tem uma unidade diferente, em gramas por ml, ou também gramas por centímetro cúbico. Mas não se confundam. Apesar dela ser massa sobre volume, assim como a concentração também é massa sobre volume, a densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Já a concentração é a massa do soluto. Essa é a diferença entre elas. Uma é a massa da solução e a outra diz respeito à massa só do soluto. Inclusive, coloquei aqui para a gente lembrar da diferença, que a unidade também difere. Se a densidade é gramas por ml, a concentração é em gramas por litro. Uma densidade bastante comum que a gente comenta tanto na física quanto na química é a densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Lembrando que ml e centímetro cúbico são a mesma proporção. Agora, título. Título é basicamente um jeito de se dizer em proporção o quanto eu tenho de soluto dentro de uma solução. O título ele é usado, por exemplo, quando eu dissolvo coisas líquidas nos líquidos, diferente da concentração que eu uso normalmente para coisas sólidas nos líquidos. O título ele pode ser tanto em massa quanto em volume, mas a gente vai primeiro falar do título em massa, porque eu quero fazer uma relação logo depois. O título em massa ele vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução. Ele normalmente vai dar um número entre 0 e 1. Só que ele também pode ser expressado como porcentagem de massa. E se você ainda não viu isso em matemática, por exemplo, 0,1 é 10%. Se você não sabe como chegar nessa relação, é só multiplicar por 100. Se você multiplica o número que der aqui por 100, você vai conseguir ele em porcentagem. E aí, um negócio bem interessante, que a gente sempre compra algum álcool de limpeza e na embalagem do álcool vai escrito, por exemplo, aqui 46,2 INPM. Esse INPM não é nada mais que o título dele. O INPM é usado especificamente para concentrações de álcool, no caso o título do álcool, né? O álcool 70%, que foi recomendado agora durante esses tempos de pandemia, ele não é o 70% qualquer coisa. Ele é 70% INPM, ou seja, ele é uma relação de massa entre álcool e a massa da solução álcool-água, que é diferente do grau GL que a gente já vai ver. E aí, veio uma parte interessante pra gente usar no vestibular, que é uma relação entre a concentração, o título e a densidade. Praticamente as três últimas coisas que a gente acabou de ver. Lembrando que a concentração é massa de soluto sobre volume de solução, isso em gramas por litro. A densidade é massa de solução sobre o volume de solução, em gramas por ml. E o título é massa de soluto sobre massa de solução. E aí existe um jeito de se fazer uma relação com esses três. Pensando principalmente porque o título ele tem as duas massas, a densidade tem a massa de solução e a concentração tem a massa de soluto. E concentração e densidade, os ambos têm volume de solução. Ou seja, eles têm termos em comuns uns com os outros. E aí, um erro comum de fazer essa relação é pensar que só multiplicando o título e a densidade eu vou conseguir a concentração. Porque eu tenho a massa de soluto sobre a massa de solução para o título, vezes a massa de solução sobre
o volume de solução da densidade. E aí eu consigo cortar a massa de solução dos dois, fazendo com que seja só massa de soluto sobre volume de solução, que é concentração, né? Mas quando eu faço isso, a unidade ela sai errada. Ela não sai em gramas por litro, igual é a unidade da concentração. Ela sai em gramas por ml. Mas por que sai em gramas por ml? Né? Porque a conta faz sentido, mas o resultado não. É porque quando eu estou falando de densidade, a gente não pega a densidade de 1 litro de água para falar de quilos de água. A gente vai pegar 1 grama de 1 ml. Ou senão a gente vai pegar 1 quilo de 1 litro. E eu preciso pegar 1 grama de 1 litro para eu conseguir a concentração, né? Então, esse que é o problema que acontece aqui. O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando só 1 ml. E para concentração eu preciso de 1 litro inteiro. E aí eu faço a relação. De 1 ml para 1 litro, eu multiplico por 1000, né? Até porque 1 litro são 1000 ml. Então, eu posso usar essa relação para gramas também. Se para 1 ml eu tenho 1 litro, para 1 grama eu vou ter 1000 gramas. E aí, é só multiplicar tudo por 1000. Ou seja, essa é a minha relação de verdade. É título vezes densidade vezes 1000. Isso vai dar a concentração. E ainda melhor, eu posso dizer que isso também é igual a massa molar sobre vezes a concentração molar, porque isso é igual à concentração. Então, anotem isso em algum lugar. Isso é bastante útil no vestibular, principalmente quando a questão é sobre soluções. E agora, título em volume, ou grau Gay-Lussac, também escrito como grau GL. Bom, esse título ele é simples igual o título em massa. Só que agora, em vez de você pegar quantos gramas eu tenho dentro de 100 gramas, eu vou pegar o volume de soluto e sobre o volume de solução. Por exemplo, o volume de quantos ml dentro de 100 ml, por exemplo. E esse resultado sempre vai dar alguma coisa entre 0 e 1, que eu posso converter depois em porcentagem, fazendo só a multiplicação por 100. Multiplicando por 100. Aqui eu peguei um exemplo bastante comum. Isso é um rótulo de uma cachaça. Eu borrei a marca, né? E aí, nesse rótulo está escrito 39% volume. Isso é a quantidade de álcool que eu tenho dentro dessa garrafa. Aqui eu tenho 910 ml da garrafa e o volume é 39%. Se eu pensar que o título é 39, o volume de solução é 910, eu tenho que o volume de álcool dentro dessa garrafa é 354,9 ml. Pode fazer a conta aí em casa. Grau Gay-Lussac, ele é um jeito dos álcools de limpeza mostrarem a sua porcentagem. Por exemplo, o álcool que foi tão recomendado na pandemia, que era dito que era o álcool 70. Só que aí fica a dúvida, é 70 INPM ou 70 grau GL? No caso, era 70 INPM, né? O mesmo álcool em grau GL é 77 grau GL. Então, se você ainda não compra um álcool para desinfetar suas compras, por exemplo, você pode comprar tanto o 70 em NPM quanto o 77 grau GL, porque eles são iguais. NPM. Porém, para se calcular a massa de soluto que eu tenho dentro desse álcool, é que eu não tenho a massa dele. Só se eu pesar o álcool, né? Eu posso pegar essa garrafa e esvaziar ela num copo em cima de uma balança para eu descobrir a massa. E aí eu consigo dizer quanto de massa de soluto eu tenho. Por exemplo, a gente pode supor, por exemplo, aqui nessa garrafa,
eu teria mais ou menos, sei lá, 600 gramas. Sendo que a porcentagem massa igual a 600 gramas e o título em porcentagem é 46,2%. E aí, se eu fizer a conta, 46,2 é igual a volume de álcool, aliás, massa de álcool sobre 600. A massa de álcool aqui vai ser 277,2 gramas. Por fim, e nem por isso menos importante, partes por milhão. Partes por milhão é uma unidade usada bastante para quando qualquer quantidade muito pequena de alguma coisa que eu tenha na água vai interferir. Por exemplo, o próprio mercúrio presente na água. Se eu tenho ele em algumas partes por milhão, ele já é bastante tóxico. Partes por milhão tem esse nome, não é à toa. É, por exemplo, quantos gramas eu tenho em 1 milhão de gramas. Sempre do soluto sobre a solução. Ou seja, quantos gramas eu tenho em 1 milhão de gramas. Ou quantos ml eu tenho em 1 milhão de ml. Até porque assim fica mais fácil do que eu escrever que eu tenho 0,00001 gramas a cada grama. E eu escrever um título assim, né? Isso é muito número. É muito confuso. Então, eu escrevo em partes por milhão. Daria 10 ppm em massa. Normalmente ele vai vir escrito como massa por massa ou também volume por volume para a gente saber se está em grama por grama ou ml por ml, enfim. E no final da aula a gente vai fazer um exercício. Mackenzie 2004. No tratamento de madeira usado em cercas, dentre várias substâncias, usa-se uma solução aquosa a 25% de ácido bórico, densidade igual a 1,25 gramas por centímetro cúbico. A concentração molar dessa solução é aproximadamente igual a... Bom, só para deixar bem claro, geralmente quando aparece assim, uma solução aquosa, 25% e ele não especifica o que é. Normalmente é massa sobre massa o título. Então, primeira coisa, eu tenho título em massa, que é igual a 25%. E densidade igual a 1,25 gramas por centímetro cúbico. E o que ele quer é a concentração molar. Concentração molar. E aí, provavelmente, se a gente não tivesse nenhuma fórmula na mão, a gente ia se perguntar: como eu chego na concentração molar? Isso é muito estranho, né? Bom, para começar, eu preciso calcular a massa molar do ácido bórico, que inclusive se escreve como H3PO3. A massa molar vai ser escrita com 3 vezes uma unidade, que é o peso de um hidrogênio, mais 11 unidades, que é a massa do boro, mais 3 vezes 16 unidades, que são as massas do oxigênio. Isso vai dar 3, 14 mais 48, vai dar 52, vai dar 62 gramas a cada mol. Bom, aqui eu já tenho uma noção de que eu preciso da concentração comum para achar a concentração molar.
Ou melhor ainda, né? Eu posso usar aquela fórmula que eu usei. Lembrando que título vezes a densidade vezes 1000 é a concentração, né? Porque eu vou pegar aqui a porcentagem de massa que eu tirar da densidade sobre o volume. Porque essa densidade é a densidade total, né? Da solução, essa massa aqui. Esse 1,25 gramas. É tanto do soluto quanto do solvente. Isso aqui vai me dizer a parcela dessa densidade que é só do soluto, que é 25%. E aí eu vou multiplicar 1000 para transformar esses centímetros cúbicos em gramas por litro. Esse gramas por centímetros cúbicos vai virar gramas por litro. E aí eu vou ter que 25% de 1,25 é igual vezes 1000, né? É igual a concentração comum, que vai ser igual a 312,5 gramas por litro. Se eu tenho 312,5 gramas em 1 litro, eu posso transformar essa massa em mol. Se eu dividir 312,5 por 62, eu vou ter que isso aqui vai me dar aproximadamente 5 mol. Ou seja, alternativa A. Por hoje é só. Até sexta-feira, todos os dias às 1 da tarde, o canal do CFSEG estará enviando os últimos vídeos do nosso Entende Que Se Vão. Boa tarde.